Enquanto você não reconhece a simbologia, você viaja por todo o interior do Brasil e você não vê nada. Você só faz viagem. Quando você começa a entender o que é toda essa simbologia e você começa a pegar as entradas das cidades do interior e de outros locais do Brasil, praças e tudo mais, aí você já começa a ver que eles deixam a marca deles em tudo, inclusive nas entradas das cidades. Quem nunca aqui viu um símbolo na entrada de toda a cidade do interior do Rotary Club? Quem nunca viu um símbolo da maçonaria? Quem nunca viu um esquadro com compasso numa entrada de uma cidade do interior? Quem nunca viu no centro de em frente à prefeitura ou uma biblioteca, algum símbolo pagão, maçom ou romano? Isso aí é eles demonstrando domínio. Constantino fazia a mesma coisa. Constantino colocava toda a simbologia em todas as cidades das quais ele era o imperador, entendeu? Que ele dominava. Isso, na verdade, são fórmulas mágicas também, mas isso é um pouco mais difícil de explicar. Ele utilizou fórmulas mágicas pagãs para proteger as colheitas e sanar as enfermidades com muito simbolismo. Bem, quem já teve em museus, né, tipo locais como o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e outros locais do Brasil, né, você vai observar a fórmula mágica. Você vai ver um velhinho de barba, se tiver, por exemplo, uma fonte, um velhinho de barba talhado, né, ou talhado ou moldado, né, na parte onde a água sai, né, e você não sabe o que é aquela cara daquele velhinho de barba. Muita gente vai te dizer que aquilo é Netuno, entendeu? Em outros momentos você vai ver estátuas de leões nesses locais e você não vai saber o que é. Muita gente vai dizer que aquilo é decoração. Mas você sabia que na Babilônia existia o leão da Babilônia? Na Pérsia, quando você estava para entrar nos templos da Pérsia, tinha os leões da Pérsia colocados nas entradas, para você poder passar por eles também. Isso está na arqueologia. Na verdade, isso tem simbolismo pagão nisso também. Tudo serviu de modelo para as igrejas, né, do conhecido Império Católico e suas filhas evangélicas. Quando eu boto evangélica barra protestante, não é que eu ache que existe diferença entre evangélico e protestante. Não é isso. É porque tem muita gente que acha que tem diferença. Para mim, são todas irmãs. Uma veio da outra. Então, para mim, não tem diferença entre evangélico e protestante, tá? Mas tem gente que diz que existe isso, tá? Coloquei mais uma vez aqui algumas imagens para vocês observarem. Do lado esquerdo, arquitetura gótica. A história conta que os cavaleiros templários, quando eles dominaram o território do antigo templo de Jerusalém, né, na época das cruzadas, né, eles criaram uma rota, né, de peregrinação. E eles não dominavam essa tecnologia de arquitetura chamada arquitetura gótica, eles não tinham isso. Depois que eles tiveram contato com esse local, a arquitetura gótica aparece, como se eles tivessem adquirido um conhecimento por lá. Eles fizeram escavações nas ruínas do templo, né? E até hoje tem uma... foi nessa época que eles criaram o cheque, né? Não sei se vocês sabem, não sei se alguém aqui sabe, né? Quem criou o cheque foram os Cavaleiros Templários. Não existia esse conceito de cheque. Foram os Cavaleiros Templários que criaram o cheque. Então, os bancos hoje usam ferramentas que os Cavaleiros Templários criaram. Tá? Então, esse conhecimento da arquitetura gótica, ele nunca foi das igrejas, tá? De Cristo. Eles surgiram depois com os Cavaleiros Templários. No meio, eu coloquei uma praça que eu agora não me recordo muito bem, mas eu tenho quase certeza que é a Praça de São Pedro, essa. Mas na Praça de São Pedro também tem isso. Repara em cima que tem tipo uma dome, uma cúpula, né? Em cima. De onde veio a arquitetura para criar essa cúpula? Se isso não era característica de país ocidental na arquitetura. Eu digo para vocês, vem do Oriente Médio. Essa coisa de você, quando fazer o prédio, né, religioso, o templo, ou seja lá o que for, né, você criar uma dome no topo, né, uma cúpula, isso é um conhecimento adquirido no Oriente Médio, que veio dos Cavaleiros Templários, quando eles estiveram por lá
e absorveram esse conhecimento. Então, a mesma cúpula que você vê em catedrais católicas é a mesma cúpula que você vai encontrar nos templos muçulmanos, que é a mesma cúpula que você vai encontrar no Domo da Rocha, que é o local onde fica a mesquita, em Israel. Né? Por acaso, é o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaac. Né? Então, vocês veem que o paganismo está espalhado pelo mundo. Tá? Isso aí não é uma coisa restrita somente a países pagãos. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que Constantino fez. Consta na história que Constantino promoveu a ideia de que os pedacinhos da madeira da cruz de Cristo possuíam poderes mágicos. O que eu quero dizer com isso? Até a Idade Média, isso Constantino já tinha morrido há muito tempo, até a Idade Média, os padres vendiam pedaços da cruz de Cristo, prego, madeira e um monte de outras coisas, e o povo comprava, acreditando. Só que o povo era tão cego, né, pela religião, que o povo não percebia que já estava sendo vendido pedaço da cruz de Cristo há muitos e muitos anos. Dava para fazer milhares de cruzes, né, pelo mundo com aqueles pedacinhos, já sendo vendido há anos, e o povo continuava comprando. Ô Isaac, passe isso rápido, senão o Valdomiro Santiago, o Bispo Macedo, Silas Malafaia vão ver isso, eles vão começar a vender prego da cruz de Cristo. Passa rápido. Eles já vendem o suor. Eles imitam a mãe deles já, eles já vendem um monte de pedacinho de um monte de coisa já. Também consta que no período do domínio católico se vendeu pedaços da cruz de Cristo, dedinho de São Pedro. Sabe como é que era vendido o dedinho de São Pedro? Era osso de galinha. Eles comiam a galinha, tiravam o osso da galinha e vendia como dedinho de São Pedro sagrado, entendeu? Para a pessoa poder fazer um cordão, um talismã, entendeu? Botar no pescoço e andar com ele para ficar protegido. E muitas outras relíquias sagradas, tinha muita coisa. O que eles não contam, né? São as barbaridades que o Império Católico fazia, mas ganharam o que bons eles queriam, né? Ele também construiu suas igrejas, suas primeiras igrejas, sobre os cemitérios onde os cristãos, né, honravam seus mortos. Vamos por partes, tá? Todo mundo sabe que a Catedral de São Pedro, na teoria, foi construída em cima do túmulo de Pedro. Isso é o que eles contam. O que eles não contam para todo mundo é que eles é que mataram Pedro de cabeça para baixo, numa cruz, naquele local. Então todo mundo acha aquele local sagrado porque Pedro está lá, mas ninguém sabe quem matou Pedro. Isso que é a coisa mais incrível. Eles mataram Pedro de cabeça para baixo, isso é o que conta a tradição, né? Mataram Pedro de cabeça para baixo, numa cruz, o apóstolo Pedro, e enterraram ele lá na Praça de São Pedro. Tá? Isso é o que eles contam. Só que tem um outro detalhe que eles não falam. Na época da Inquisição e do nazismo, eles mataram tanta gente naquele local, tanta gente, que eles tiveram que criar um ministério de arqueologia do Vaticano para poder controlar as escavações que estavam sendo feitas embaixo da cidade do Vaticano. Por quê? Porque eles não queriam que o povo começasse a ter pesquisas independentes, né, e o povo começasse a perceber que eles mataram muita gente. Então eles criaram um Ministério do Vaticano, onde eles fazem a pesquisa dos sítios arqueológicos. E toda vez que eles acham essa quantidade enorme de túmulos embaixo, eles dizem que são os túmulos dos mártires. E todo mundo aceita numa boa, ninguém pergunta como foi que eles morreram ali. É claro que se forem perguntar, eles vão dizer que foi o Império Romano, porque o povo ainda não percebeu que o Império Romano e a Igreja Católica eram a mesma coisa, né? Ele também construiu suas igrejas sob cemitérios, né? Até hoje existem tantos esqueletos embaixo do Vaticano que a Igreja Católica tem uma equipe de arqueologia pronta para manter a boa imagem do Vaticano. Isso vocês podem pesquisar sozinhos, vocês não precisavam nem escutar isso de mim, tá? Digita essas coisas no YouTube, cemitérios do Vaticano, calabouços do Vaticano. Digita essas palavras, vocês acham de tudo. Vocês vão aprender muita coisa de reforma protestante e da matança que eles fizeram. Hoje, o setor de arqueologia do Vaticano existe para garantir que a história da Igreja Romana seja contada da forma
deles. A verdade é que eles mataram muita gente. Não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, tá, gente? Eu estou aqui para contar para vocês a verdade histórica das religiões. Tá? Não estou aqui para ficar falando mal de uma religião. Não vim aqui para isso. Efeitos especiais da época, né, que Constantino criou. Vamos falar sobre alguns. As basílicas foram desenhadas de tal maneira que os raios solares ou a iluminação da lua caíssem sobre o orador. Quer dizer, quem estava falando tinha uma luz que ficava em cima dele, enquanto o sacerdote falava. Igual aos templos gregos, romanos e outros templos pagãos que faziam a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar a representação mais antiga, Stonehenge. O desenho de Stonehenge foi feito de uma forma para que a luz da lua iluminasse certas partes do altar e de locais do próprio templo a céu aberto de Stonehenge. Foi feito de propósito. Do mesmo jeito, como Constantino era fascinado por essas arquiteturas pagãs, quando ele orientou nos primeiros templos, né, quando ele deu as primeiras orientações dos primeiros templos, ele também orientou nisso. Tá? Então, hoje nós temos catedrais, né, que fazem esse tipo de coisa. Você vê que eu peguei a foto de algumas, né, que a luz do sol, quando bate, ela pega bem em cima do orador ou das imagens de escultura espalhadas pelo templo, pela catedral. Geralmente, esses templos ficavam voltados para o leste. É um detalhe pequeno, mas muito importante. Stonehenge e muitos outros templos pagãos também ficavam voltados para o leste. É um pouco difícil de reconhecer, eu reconheço, é meio complicado, mas não é impossível, tá? Quando você lê a passagem lá no Gênesis, que fala de quando as populações, né, sobre a face da terra se uniram para montar, né, uma torre e em volta dela uma cidade, ele faz uma menção muito rápida falando de onde eles vieram.